nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube, onde todos os dias fazemos uma pequena meditação do Evangelho do dia. Também temos outras playlists, mas assim, o tempo ainda não está dando certo para carregar as outras playlists. Mas essa daqui, que é a Palavra Viva, é um convite a gente mergulhar todos os dias. E agradeço porque você compartilha essa história, compartilha esse momento desse encontro com Jesus. No Evangelho de hoje, eu sempre deixo o texto do dia aqui na descrição do vídeo. No Evangelho de hoje, nós encontramos Jesus que continua a caminho para Jerusalém. Ele sabe que chegando em Jerusalém, o que espera por Jesus em Jerusalém. E aqui hoje ele conta mais uma história, mais uma parábola, muito parecida com aquela parábola dos talentos, não é? Ele conta a história de um rei, de alguém que vai ser empossado como rei, vai ser coroado, e que deixa dinheiro com seus empregados, fala até de 10 empregados, mas só cita aqui na prestação de contas, ele cita apenas 3 empregados. Mas como eu disse, é aquela mesma estrutura da parábola dos talentos. Mas assim, esse texto ele anuncia, aqui fala da vinda de Jesus, da parousia. Esse juízo universal que ele fará quando da sua segunda vinda. Mas é interessante a gente notar que quando ele sai, ele vai voltar como rei. Ele está saindo para ser coroado e volta como rei. Então, ele dá àqueles empregados uma tarefa e aqueles empregados precisam executar bem a sua tarefa. Aqui nós entramos nessa história bonita. Nós entramos porque nós estamos no discipulado de Jesus. Enquanto ele foi ali e volta coroado, volta reinante. Aliás, rei ele já é, não é? Mas assim, volta para fazer esse juízo universal. Enquanto isso, nós temos uma tarefa a cumprir. E esse é um ponto que nós queremos refletir no nosso encontro de hoje. Qual é a tarefa que nós temos para cumprir? Quando nós falamos no plural, nós estamos até falando de uma linha geral, mas não é interessante a gente ver em uma linha geral. Pessoalmente, você faz a sua tarefa. Pessoalmente, você tem cumprido aquilo que Deus designou para você. De acordo com a sua vocação, esposo, esposa, consagrado, sacerdotal, de acordo com a sua vocação, você tem uma tarefa a cumprir. E você precisa executar com toda a dedicação, com esmero, com todas as suas forças, para que você execute bem a tarefa que lhe foi destinada. Por quê? Para quando o rei chegar, você tenha feito a sua parte. Nós estamos todos trabalhando na construção do reino de Deus. E essa construção do reino de Deus, ela se dá pessoalmente, o reino ele vai acontecendo interiormente dentro de nós. Essa sujeição nossa, pessoal, individual, à vontade de Deus, à vontade do Senhor Jesus. Então isso é o reinado de Deus acontecendo. Isso é o triunfo do Sagrado Coração de Jesus acontecendo, o triunfo da Eucaristia, quando nós permitimos que ele reine dentro de nós. Mas nós sabemos também, aqui pegando o texto dos talentos, quando Jesus conclui perguntando sobre a questão da fé, haverá fé quando ele retornar? Então nós sabemos que a coisa caminha para um distanciamento da fé. A humanidade caminha para um distanciamento da fé. Infelizmente, um distanciamento da verdade de Jesus. Mas isso não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação deve ser em fazer a nossa parte,
E a nossa parte como batizado, seguindo ali o que manda Jesus em Mateus 28, quando ele diz a todos que todos devem ser evangelizadores, e nós evangelizamos cada um de uma forma, cada um com os talentos e dons que Deus deu para cada um de nós. Mas o que eu quero aqui questionar, você não pode se omitir nessa situação. Você não pode ficar fora desse projeto. Concretamente falando, não importa o que é que você tem que fazer ou o que é que você está fazendo. Importa fazer bem o que você tem que fazer. Numa estrutura de convento, são várias atividades, atividades internas, nós chamamos de ofícios, não é? Então, existem ofícios importantes como o ofício de ecônomo, né? É aquele irmão ou aquela ecônoma, é aquela irmã que é responsável para cuidar da parte do dinheiro, tanto de fazer entrar dinheiro, né, pedir ajuda, quanto também de administrar na questão da aplicação do dinheiro. Então, é uma coisa muito importante. Mas também existe aquela irmãzinha ou aquele irmãozinho que cuida do galinheiro. Também é um ofício e também é um ofício importante. Eu quis aqui trazer esse exemplo para dizer que não importa qual é a tarefa que você tem que executar. Não importa se você tem que construir uma igreja ou se você tem que limpar a igreja. Importa saber que nessa estrutura todos nós temos um compromisso com Jesus. E é por Ele e nele que fazemos isso. E a igreja é a nossa grande mãe que nos orienta do como fazemos essa tarefa, do como fazemos esse reino de Deus acontecer no nosso meio. Por isso, nos dias de hoje, se nós formos analisar, está muito perto do fim, muitas pessoas dizem assim, Jesus já está voltando, tudo indica, porque acontece isso, porque acontece aquilo. Sim, quem dera ele chegasse amanhã. Isso aí já é desejo nosso, é desejo de todo aquele que ama Jesus, que ele volte logo. Isso aí é muito natural. No entanto, não se trata necessariamente de uma chegada de Jesus iminente. Essa era uma preocupação também dos judeus daquele tempo. É uma preocupação também contida nesse evangelho de hoje. Essa preocupação de que ele volta logo. Sim, quem dera ele já tivesse voltado. Mas veja bem, devemos estar prontos, sim. Porque o nosso encontro com Jesus já pode ser hoje. Aliás, eu digo aqui, sem medo de errar, centenas de pessoas já se encontraram com Jesus hoje. Sim. Todo aquele que morre quando terminamos o nosso ciclo de provação nessa vida, encontramos com Jesus, encontra com Jesus. E aqui vai responder de acordo com o modo como viveu, de acordo com o modo como administrou os dons que Deus deu para o serviço. Sim, e também terão aqueles como o que ficou com medo. Eu já refleti isso no vídeo da questão dos talentos, sobre a questão do medo, como o medo nos prejudica. Então, também tem aqueles que ficarão fora das alegrias eternas. Sim, porque é muito maior, é muito inexplicável, não tem nenhum tipo de comparação. Aquilo que Deus tem reservado para nós no seu reino, no céu. Não tem nenhum tipo de comparação, nenhuma alegria aqui pode ser comparada ao que Deus tem reservado para nós. Por isso que a pessoa administrou 1.000, aliás, ele ganhou 100, aplicou, trabalhou, investiu, e esse 100 virou 1.000, e Jesus diz assim, e aqui na parábola ele vai dizer assim, então porque você foi um bom administrador, um bom servo, você receberá o governo de 10 cidades.
Ora, a resposta, o prêmio é muito maior, é desproporcionalmente maior do que aquela tarefa pequeniníssima que nós precisamos, que nós realizamos. Que Deus nos abençoe, nos dê a compreensão dos tempos que nós vivemos hoje, nos dê o dom da vigilância, de estarmos prontos. Estar pronto é estar em estado de graça, fazendo a vontade de Deus. E quando chegar a nossa hora, seja particular ou seja no juízo universal, conforme a vontade de Deus, estejamos prontos. É isso que interessa, é isso que cabe a nós. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por compartilhar, obrigado por acompanhar o nosso canal.